melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Esse é um jargão muito antigo, mas não se pode aplicá-lo a todas as situações. Por exemplo, eu estava certa vez numa concessionária da Mercedes, quando eu trabalhava com caminhão, e olhando para o chassi de um caminhão novo, eu observei que tinha muitos buracos no chassi. Então eu questionei o chefe da oficina. Eu falei assim: ora, mas por que primeiro você faz uma chapa rígida e depois se enche de furo? Esses furos vão ocasionar trincas. E ele falou: aí que você se engana. Tudo isso daqui foi estudado justamente para que o chassi seja mais flexível. Se nós analisarmos o Antigo Testamento, a maneira que o povo vivia um peso muito grande, o peso da lei, o peso do moralismo. Jesus veio para fazer um tempo novo, ele veio para aperfeiçoar essa lei, tirar esse excesso de peso, para que o povo assim pudesse, então, seguir a lei. Qual lei? A lei do amor, a lei da caridade, né? E justamente em Mateus 5, 17 a 19, Jesus vai dizer isso. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Tudo que foi falado no Antigo Testamento era uma prefiguração do Novo Testamento. Quando Jesus veio, então, ele aperfeiçoou toda a lei. Se não tivesse aperfeiçoado, ainda hoje nós estaríamos matando bois, bezerros, carneiro, pombos, né, em sacrifício nos altares. Não, Jesus veio para mostrar, Jesus veio para aperfeiçoar, para trazer a lei do amor, a lei da caridade. E ele nos mostrou isso na prática, né, no Calvário. Tanto amor que ele tinha por nós, ele morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Vamos ver, por exemplo, sobre a lei e os profetas, em Mateus 7:12, ele vai dizer: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas. Jesus resumiu aqui a lei e os profetas. E em Marcos 12, 28, 12, 28, vai dizer assim: achegou-se a ele um dos escribas, que ouvira discutir, e vendo, lhe perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é esse: ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o próximo a ti mesmo. Outro mandamento maior que esse não existe. Então aqui está o resumo, né? Jesus pega aqueles 614 preceitos que tinha na lei judaica, que aquilo tornava um excesso de peso, né, para se carregar, a ponto que desanimava muitos, né? E isso servia para justificar, então, os escribas, os fariseus, que tinham aquele ar de piedade, dando a entender que cumpriam tudo aquilo quando de fato não cumpriam, né? Isso, então, acabava se tornando um excesso de peso. Santo Agostinho vai dizer que a plenitude da lei é a caridade. E Jesus Cristo nos deu essa caridade por excelência quando, né, no alto da cruz, às 3 horas da tarde, então se rasgou o véu do templo, significando que Jesus foi para nos enviar o Espírito Santo, como ele havia prometido, a partir do Espírito Santo na nossa vida. Né? E o Espírito Santo é a caridade, e a partir de então, né, auxiliados pelo Espírito Santo, nós podemos agora fazer caridade. Porque se nós permitirmos que o Espírito Santo nos conduza, é o que nós vamos fazer. Né? Porque o próprio Santo Agostinho dizia: ama e faze o que quiseres, porque nós somos criados por amor, para amar e para sermos amados. E é exatamente isso que Jesus nos fala nesse dia de hoje, né? Que ele não veio para abolir a lei, né? E aqui ele vai dizer da necessidade de seguir os mandamentos, né? Versículo 19, ele vai dizer: aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino de Deus. Mas aquele que guardar e ensinar será declarado grande no reino dos céus. Para Jesus, não importa se eu posso cumprir os grandes mandamentos, mas não os pequenos mandamentos, não. Porque quando nós estivermos focados na lei do amor,
O que seria então o pecado, analisando a essa lei? É toda a falta de caridade para com Deus ou a falta de caridade para com o próximo, né? Às vezes a gente se preocupa muito em o que é pecado e o que não é pecado. Aquele que ama não peca, porque nada é pesado para aquele que ama. Mas aquele que não ama realmente, o que acontece? O egoísmo. E o egoísmo nos leva a pecar. Porque o egoísmo, ele traz a realidade para nós da idolatria. Porque o pecado, segundo Santo Agostinho, é amar tanto a nós mesmos ao ponto de rejeitarmos a Deus. O pecado nos leva a uma espécie de idolatria, onde nós idolatramos a nós mesmos, a uma autoidolatria. Eu digo não a Deus. Como o próprio Lúcifer disse, não servirei, né? Jesus hoje nos dá o exemplo de que segui-lo é simples, basta amar a ele e ao próximo, como a nós mesmos. Nós somos egoístas, ele sabia disso, por isso ele deu essa lei. Deus te abençoe. Boa quaresma.